Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, o tema da semana é Futuro das Cidades, certo? Só vou projetar aqui, como sempre, para a gente começar. Foi. Bom, a primeira questão aqui, acho que para além das problematizações, é entender, na verdade, que não existe como você pensar o futuro, seja da cidade, seja de qualquer coisa, sem pensar o nosso presente, né? Inclusive, se você for realmente analisar as ficções científicas, em grande maioria, as ficções científicas reproduziram o futuro com base no seu presente. É o caso, vou comentar nessa aula, mas já adianto, é o caso do filme Metrópolis, do Fritz Lang, um filme de 1927, que vai pensar uma cidade né, em um panorama futuro, uma cidade inóspita, porque a cidade naquele momento já era inóspita. Então, existe essa relação entre presente e futuro. Então, não tem como você pensar um futuro da cidade sem pensar a nossa cidade atual, sem realmente refletir sobre os problemas que nós já temos. E depois pensar as possíveis soluções, né, as possíveis consequências da cidade de hoje e pensar a cidade do amanhã. Então, é um tema que está muito nesse sentido. Bom, com problematizações que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a inevitabilidade de pensar a cidade. Porque hoje, cada vez mais, as pessoas moram em cidades, a tendência é só aumentar. A tendência hoje, né, é você ter cidades cada vez mais populosas, né, o que traz inúmeros problemas. Então, é inevitável dissociar a cidade dos problemas atuais. E aí, pensando nisso, já entramos no segundo ponto da aula, né, que a cidade hoje ela está conectada a todos os problemas. Poluição, violência, segregação socioespacial, a questão das epidemias. Se você for pensar realmente o que está acontecendo conosco hoje, com o coronavírus, isso, em algum momento do seu debate, do seu pensamento, da sua reflexão, você vai ter que pensar sobre a cidade. Né? Porque as pandemias, as epidemias, são também um reflexo de um momento em que as cidades são superpopulosas e não estão preparadas para eventuais problemas em escala global, por exemplo. Então, a cidade está muito no centro do debate. E, para além disso, a poluição, seja visual, a poluição ambiental como um todo, e aí entra todo aquele escopo da geografia, de ilhas de calor, aquelas problemáticas que estão presentes no espaço urbano, a violência. Eu chamo a atenção também, não está no slide, mas eu chamo a atenção também para a vigilância. A cidade hoje tornou-se um espaço, né, de pós-panótico, né, parafraseando aqui o Zygmunt Bauman, né, no sentido de que a todo momento você está sendo vigiado na rua, no supermercado, a todo momento existe algum olho sobre você, né, para te vigiar, e isso é uma consequência da violência extremada nos espaços urbanos. E aí, sem falar na segregação socioespacial, que de longe é das problemáticas mais aparentes, mais visíveis no Brasil, e isso está muito associado à falta de oportunidades, né? E se você for lembrar, por exemplo, do tema do Enem do ano passado, é um tema que cruzava muito essas perspectivas, né? Porque, veja, o acesso à cultura hoje, ele se dá em espaços urbanos que vão ali privilegiar uma parcela da população apenas. É o que eu quero dizer, que o cinema, o teatro, esses locais, né, que são centros de cultura, eles estão localizados em espaços urbanos, né, que você conhece como alfavilles, como smart cities, com, né, aqueles espaços em que as pessoas que residem nesse espaço urbano são pessoas de classe média e alta. E as pessoas de classe baixa, né, pobres, descamisados, marginalizados, não têm acesso a essa cultura, a esse mecanismo de cultura. Isso sem falar em outras questões, por exemplo, que você pensar o desemprego. Muitas vezes as pessoas não pensam na perspectiva que é a seguinte: de novo, os polos de oportunidade, né, de emprego estão localizados, né, nessas zonas que vão privilegiar os interesses do capital. E aí, de novo, a população pobre está afastada desses polos. Então, muitas das vezes, uma pessoa que trabalha em uma grande empresa, que mora, por exemplo, na favela, ela tem que pegar 3, 4 conduções para chegar no seu local de trabalho.
E aí você começa a entender, primeiro, desgaste econômico, desgaste físico, psicológico, ambiental, que esse deslocamento gera, né, devido à segregação socioespacial. Então, isso aqui é a nossa cidade hoje. E muito provavelmente eu entendo que será a nossa cidade amanhã, talvez em uma perspectiva pior, né, porque eu não vejo um movimento amplo, muito pelo contrário, de pensar essas problemáticas de forma séria para tentar evitá-las. E aí você tem um debate acerca do direito à cidade, que pode ser comentado nesse tema. Eu entendo que com cuidado, né, o direito à cidade ele pode vir ser aí, é, uma preocupação sua em um parágrafo, mas eu entendo que isso não pode tomar todo o texto, né, porque o tema não é só sobre o direito à cidade, é claro que passa por isso, passa também pela mobilidade urbana. E aí, só para ficar um pouco mais claro, mas vocês vão entender ao longo da aula, o direito à cidade aqui eu estou me referindo justamente a isso, a questão das oportunidades, a questão do acesso à cultura, né, o direito à cidade como direito humano, direito democrático de todos. Mobilidade urbana, que é um tema muito debatido, que você muito provavelmente sabe alguma coisa, já escreveu sobre, mobilidade urbana, você tem que entender uma coisa muito simples, que é um erro crasso dos alunos, né? Que é achar que distribuir bicicletas você vai resolver alguma coisa, sendo que isso não vai resolver nada, apenas fazer isso, né? Porque muitos alunos expressam isso nos textos, né? Que mobilidade urbana é só, né, conscientizar a população a andar de bicicleta, por exemplo. Sendo que, nos planos diretores, sendo que o Estado não promove nenhum tipo de política séria, né, para pensar outros modais de transporte, para criar condições nos espaços urbanos, para que as pessoas tenham interesse em andar de bicicleta, por exemplo, não é só isso. Mobilidade urbana passa por uma discussão muito dura, que é você entender que é muito complicado as pessoas largarem os seus carros, por exemplo. Até porque existe aí uma relação de fetiche na mercadoria, e aí, já lembrando Karl Marx, em que as pessoas entendem que o carro não é um objeto apenas material, o carro é uma oportunidade, o carro é um espelho, um braço, o carro é uma identidade, faz parte da identidade da pessoa. Então é muito complicado hoje, numa sociedade que cada vez valoriza os bens materiais, essa pessoa largar por si só o carro em casa e do nada ela falar, vou andar de bicicleta. As coisas não funcionam assim. Então, pensar mobilidade urbana é pensar uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. E você não muda pensamento, você não muda comportamento a curto prazo. Isso é uma mudança a longuíssimo prazo, com políticas públicas, né, para mostrar para as pessoas que, inclusive a nível econômico, que ela pode economizar dinheiro, pode fazer muito bem à saúde, só que, de novo, tem que ter condições para isso, certo? E aí, duas perguntas que eu entendo que é o grande mote dessa aula. Qual seria o modelo de cidade ideal? Né? Qual seria o modelo de cidade humanizada? Na verdade, existe um modelo hoje de cidade humanizada? Qual seria? O que o Estado deveria fazer para dar condições para isso? O que a população deveria fazer para também auxiliar uma construção de uma cidade mais democrática, mais humanizada, mais acolhedora? Que é tudo que a nossa cidade não é. Não é humanizada, não é acolhedora, não é democrática. E aí, uma outra pergunta, que essa é um pouco mais dura. Humanização das cidades, uma utopia? Né? Porque, se você for parar para pensar em todo o histórico das cidades, é muito complicado você apontar em um momento da história em que houve esse espaço urbano humanizado, né? Muito pelo contrário. Você, quando estuda a história das cidades, você, na verdade, vai estudar muito, na verdade, a história dos problemas da cidade, certo? E aí vocês vão entendendo isso ao longo das aulas. Esse é um tema, e aí vocês vão ver um pouco disso, é um tema muito calcado em repertório, então eu vou dar uma atenção maior aos repertórios, porque é a partir do repertório que você vai ter a clarividência para escrever, a clareza, né, o norte para escrever. E aí eu coloquei o Bernard Seck, né, que é um urbanista italiano, inclusive até eu tirei aqui do espaço onde eu gravo, estava aqui o livro dele. Eu indico esse livro demais, A Cidade dos Ricos e a Cidade dos Pobres. Foi o último livro que o Bernard Seck escreve em 2014, e ele faleceu logo depois. E eu entendo que esse urbanista ele entendeu tudo, né, sobre a cidade, entendeu muito do nosso momento atual e fez previsões interessantes. E é por isso que ele está aqui. Porque, de novo, pensar o futuro das cidades é pensar o presente e tentar
de certa maneira, solucionar os problemas para pensar daí uma cidade futura. Primeiro, Bernard Seck entende que toda mudança social implica uma mudança urbana. Se a sociedade muda, a urbanidade muda, a urbe muda, a cidade muda, a metrópole muda. Acho que o exemplo mais banal que você conhece, está careca de saber, é a transição feudo-capitalista. E aí, puxando um pouco mais para frente, Revolução Industrial, as alterações drásticas no espaço urbano, porque a sociedade se alterou. E aí a gente pode trazer à luz dos dias atuais, que é, muito provavelmente, a cidade que você conhece hoje ela não vai existir mais, porque a nossa estrutura social foi alterada drasticamente devido à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Então, essa explicação do Bernard Seck ela é muito coerente, né, para pensar, inclusive, a questão urbana hoje. Por falar em questão urbana hoje, o Bernard Seck entende que, a partir dessas mudanças da estrutura social, chegamos a uma nova questão urbana. Qual é essa nova questão urbana? A nova questão urbana é a seguinte: a cidade tornou-se apenas uma máquina de distinção social, de marginalização, né, de exclusão dos mais pobres. Nas palavras do José Luandino Vieira, poeta africano, a cidade tornou apenas uma fronteira de asfalto, que separa ricos e pobres, e, para além disso, a cidade reflete essas lutas de classe. Para você entender um pouco melhor isso, eu pego um conceito que o Bernard Seck trabalha no livro, que é capital espacial. Esse conceito é uma atualização do pensamento do Pierre Bourdieu, né, de capital cultural. O que é o capital espacial? O espaço urbano, né, que permite, que possibilita você usufruir bens essenciais. Esse espaço urbano tornou-se um capital, como se fosse um dinheiro, uma grana. Esse espaço urbano te dá poder, te dá distinção social. Por meio desse capital espacial, por meio do seu espaço urbano que você vive, que você estuda, que você convive, que você trabalha, esse capital, esse espaço, ele é todo recheado, permeado de relações. Essas relações são todas classificadas por um hábitos de grupo. E chegamos a um outro conceito. Vamos com calma. O que é o hábitos de grupo? O hábitos de grupo, eu dou um exemplo para os alunos, que eu acho que fica um pouco mais claro, que é roupa. Você identifica que uma pessoa pertence à sua classe social, por exemplo, por meio de vestimentas. Então, eu costumo brincar com os alunos que você conhece os seus pares, por exemplo, porque o seu colega utiliza um moletom da Gap. E isso é um sinal de distinção social, porque nem todos usam, mas também é um sinal de você se identificar com o outro. Aquele outro pertence à mesma classe social, certo? Então, o capital espacial, o local onde você vive, ele é tudo recheado dessas relações, em que você vai se identificando com aquelas pessoas e você vai criando distinções sociais. Então, o hábitos de grupo, ele oferece isso. Ele oferece a identidade, você se conhecer na outra pessoa, se ver na outra pessoa e também distinção social. Isso causa um problema muito sério, e inclusive com uma atitude pedagógica. Por que a atitude pedagógica? Vamos pensar o shopping, capital espacial, você usufrui, você convive lá. As pessoas do shopping, todas elas estão pautadas em hábitos de grupo. Se vestem de forma parecida, compram coisas parecidas, se comportam de forma parecida. Isso é uma atitude pedagógica. Para quem? Para o pobre. Porque o shopping é um recado muito claro. Pobre, sai daqui. Você não pertence a esse hábitos de grupo. Você não pertence a esse capital espacial. Se você não vive nesse capital espacial, que é o meu, se você não partilha desses hábitos de grupo, que são os hábitos dos meus grupamentos sociais, você não pode estar aqui. Isso já é segregação socioespacial. Isso é exclusão social. Isso é negar a uma parcela da sociedade brasileira direitos essenciais. Porque, veja, eu peguei um exemplo do shopping. Poderia ser o hospital. Poderia ser o mercado. Então, essa é a grande questão. E aí, nós já batemos diretamente com o tema direito à cidade. Para você entender um pouco disso também, o capital espacial é uma autodefesa. O Bernard Seck faz uma crítica muito dura a isso. É uma autodefesa devido ao medo. E ele vai usar como exemplo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, os condomínios fechados. As pessoas utilizam da linguagem da segurança, né? A segurança vira um pretexto. Eu vou subir um muro, então, com um pretexto de segurança, mas na verdade não é segurança. Eu não quero partilhar as minhas
possibilidades, eu não quero partilhar o meu hábito de grupo com todo mundo. Então eu vou erguer um muro para ficar longe dessas outras pessoas. E essa é a crítica que ele faz a esses condomínios fechados. Que, na verdade, não é segurança. É apenas você negar a cidade. O condomínio fechado seria uma não cidade, uma negação desse espaço que deveria ser democrático, amplo, só que não é. Isso tudo é baseado no medo. Medo do outro, medo da outra pessoa, medo do diferente. Coloquei uma frase aí para vocês. Como a lepra, a peste, a varíola, o medo do pobre, do estrangeiro, do nômade, do diferente, originou políticas de exclusão. Bernardo Seck. Para você entender como que esse medo do outro origina essas políticas de exclusão, que é o coração do debate sobre direito à cidade. E aí eu faço uma reflexão sobre o contexto histórico do século XX no Brasil, para você entender o tanto que isso está presente na nossa história. Porque, veja, o século XX no Brasil tem N problemas associados à cidade. Primeiro, a superpopulação, porque o Estado entende que, a despeito de dar emprego ou possibilidades econômicas para a população que era escrava, que agora está liberta, eu vou preferir importar mão de obra da Europa, sobretudo os italianos. E aí essas pessoas chegam aqui no Brasil trazendo várias enfermidades que eu não conheço. O Brasil já tinha inúmeras enfermidades, inúmeras epidemias. O Brasil era conhecido como país doente, e aí chegam mais epidemias, a cidade não está preparada para isso. Você tem que lembrar que as cidades no Brasil tinham características coloniais, o Rio de Janeiro, por exemplo, ruas pequenas, vielas apertadas, aí entra a questão dos cortiços, e inexiste no Brasil, até o século XX, uma política de habitação social, uma política séria para pensar a habitação dessas populações. O que você tinha era apenas uma política de pegar as pessoas e jogar num beco. No Rio de Janeiro, por exemplo, pegou-se ali negros, pobres, marginalizados e jogaram na região portuária, que depois foi identificada como Pequena África do Rio de Janeiro. E aí, o que você tem? Nesse momento, no século XX, o olhar da medicina era um olhar higienista. Por quê? Chegam mais pessoas com doenças que eu não conheço, e aí o Rio de Janeiro, por exemplo, vou pegar a cidade do Rio de Janeiro como exemplo, o Rio vira um poço de epidemias, e o culpado das epidemias é o pobre. E veja o olhar da medicina. O olhar da medicina não é entender que as epidemias se proliferam mais nas regiões de cortiços, porque os cortiços são próximos um dos outros. Não, o pensamento não é esse. O pensamento é o pensamento preconceituoso. Eu vou limpar os cortiços, porque essa gente pobre, suja, é que está causando as doenças. Só para você entender um pouco melhor isso e o impacto de doença e cidade, eu coloquei uma foto aí desse aparelho de Clayton, que foi utilizado para desinfecção e fumigação dos cortiços, que é um grande exemplo, uma marca histórica de como que o pensamento da medicina era arcaico e atrasado, para além de ter pitadas de preconceito, de entender que o outro que vive nas regiões suburbanas é o culpado pelas epidemias. E aí, chegando nas previsões do Bernard Seck, do que viria a ser a cidade daqui a alguns anos, né, pensando no futuro da cidade, ele entende algo muito duro, mas bem realista, que a cidade do amanhã, a cidade do futuro, ela vai ser mais segregada, até porque existe um avanço das rupturas dos laços de solidariedade, e aqui ele conversa um pouco com Zygmunt Bauman. As pessoas hoje são cada vez mais sozinhas, os laços de solidariedade eles quase inexistem, e cada vez mais aumenta a intolerância, a negação do outro. Né? Isso vários sociólogos já estão dizendo há bastante tempo. Ele vai aplicar esses pensamentos à cidade, ao pensamento da cidade. E o Bernard Seck entende também que um dos grandes culpados, um dos agentes culpados por essa segregação socioespacial máxima, esse abismo que vai continuar na cidade do amanhã, é o rebaixamento da urbanística. Né? A urbanística, que é uma ciência que remonta lá ao neoclassicismo, que ela foi rebaixada à perfumaria. A urbanística, sim, seria uma ciência que deveria se preocupar com a sociedade como um todo, só que não se preocupa. A urbanística hoje é apenas uma ciência para decoração, né, para essa arte um pouco mais decorativa, e perdeu a sua função inicial, ok? E aí ele também entende que, paralelamente ao rebaixamento da urbanística, o impacto do novo urbanismo iniciado na década de 80 também foi um dos culpados. Por quê? Esse movimento iniciado na década de 80 começou a colocar em pauta algo que você conhece como cidade inteligente, que seria uma cidade autossuficiente, que seria maravilhosa se ela fosse dedicada a toda a população. O problema é que as smart cities,
a cidade inteligente, a cidade autossuficiente, ela inexiste para uma parcela da população. Ele também ele coloca, ele evidencia isso no seu livro, certo? Só para você entender um pouco melhor isso, eu coloquei algumas ilustrações do Etienne Louis Boulet, que é um neoclássico, um arquiteto visionário francês, que pensou a urbanística de forma um pouco mais ampla, deveria ser um pouco mais democrática, né, para todo mundo ter as mesmas possibilidades, né, acessos. E você está vendo um projeto da Biblioteca Nacional, né, muito ampla, para realmente todo mundo ter o direito de chegar e se acomodar de forma humanizada. E aqui, no caso, é um projeto de casa de ópera, né, que ele também desenhou, como, né, seria um desenho mesmo para uma construção. E aí, de novo, você vê assim, a estética neoclássica, né, de remontar as colunas gregas e tal, mas o mais interessante é sempre construções muito amplas, porque a preocupação aqui da arquitetura neoclássica é pensar uma cidade que cada vez mais se tornava populosa, e isso causou preocupações. E a urbanística que você vê um movimento para tentar resolver um pouco disso, né? De criar locais muito grandes, muito espaçosos, para as pessoas que ali residiam pudessem chegar e ter os mesmos acessos. Só que isso muda um pouco de figura, né? Quem vai já começar a denunciar isso no expressionismo alemão, o Fritz Lang aqui com o filme Metrópolis, um filme de 1927, e aí você já vê que a cidade muda muito de figura, a urbanística perde um pouco da sua função, né, que seria olhar mais atentamente para a sociedade, e o que você vê é basicamente uma cidade que parece muito com a cidade de hoje. Essa verticalização extrema acompanhado por uma desumanização, tanto arquitetônica, tanto urbanística, de pensar as condições das pessoas na cidade. E aí você vê que o Fritz Lang acertou muito, né? Porque você tem uma foto dessa, uma foto famosíssima, que é o limite, né, entre o bairro Morumbi e Paraisópolis de São Paulo, que eu entendo que é a imagem mais chocante sobre o que é a segregação socioespacial. O tanto que existe uma linha certa para separar as possibilidades, as oportunidades, certo? E aí, essa charge, eu coloquei o Instagram do cartunista, né, o Gilmar, saiu essa semana. Eu entendo que ela é interessantíssima para você entender como que os problemas da cidade estão conectados a inúmeros problemas sociais. Como que a relação com a polícia, né, nas alfavides é uma e nas favelas é outra. Como que a violência, como um todo, ela se manifesta de forma muito mais dura nesses locais. E aí, mudando um pouco de panorama, tem a Janice Jacobs, uma urbanista norte-americana, famosíssima, autora do livro Morte e Vida nas Grandes Cidades. A Janice Jacobs tem uma perspectiva um pouco diferente, que é a seguinte: ela entende que a cidade deveria, olha o verbo, não ser uma entidade orgânica. O que é uma entidade orgânica? Uma entidade que se organiza por si só. A cidade deveria se autogerir, se organizar, se auto-administrar pela própria população. A população deveria fazer a cidade. Isso não acontece por inúmeros fatores, e ela vai defender, em oposição a esses fatores que impossibilitam as pessoas fazerem a própria cidade, ela vai defender uma urbanística humanizada, né? Uma urbanística, uma construção de cidade que permita que as pessoas se encontrem mais, permita o encontro, permita a solidariedade. É o que ela vai chamar de balé das calçadas. O que é o balé das calçadas? É justamente esse movimento, essa construção de uma cidade mais humanizada que permita o contato, o convívio. Ela entende que uma cidade ideal seria uma cidade em que as pessoas pudessem conviver juntas, caminhar, dançar, conversar, se entreter. E aí eu coloquei uma imagem, né, Pinheiro, São Paulo. Obviamente, inúmeros problemas existem nessa cidade, só que eu entendo que nessa foto, nesse momento, nesse instante, é uma foto que pode ser o exemplo do que a Jane Jacobs está falando para nós. É um momento que dá para você ver na foto que as pessoas estão convivendo tranquilamente, pessoas caminhando pela rua, a arquitetura, a urbanística, na verdade, é muito ligada a isso, né? Você vê árvores, toda essa preocupação de arborizar, né, que é muito importante também, isso comprovado até pela biologia.
Então, é um momento para você poder entender melhor o que ela está dizendo. E ela vai mais além. A Jane Jacobs vai defender uma cidade densa. Presta atenção, não superpopulosa, uma cidade densa. Por que uma cidade densa? Porque ela entende que, pô, se você tivesse uma urbanística humanizada, se o balé das calçadas funcionasse, se a cidade fosse realmente uma entidade orgânica, não haveria mais a necessidade de vigilância. As pessoas poderiam se auto-vigiar. Né? Eu vigio o meu vizinho, ele me vigia. Ela tem uma frase famosa que é: deve ter olhos nas ruas. Então, as pessoas mesmo deveriam fazer a sua vigilância. Isso seria uma camada, um status extremo que claramente não existe hoje, certo? Bom, e aí, para a gente encerrar, o Henri Lefebvre, que é um filósofo e sociólogo francês, que também pensou muito a cidade, né, já aí com pensamento pós-marxista, ele vai pensar a cidade nessa perspectiva. E o Henri Lefebvre, ele é importantíssimo para você pensar o direito à cidade, porque esse pensador entende que a cidade ela reflete as relações de classe, pela segregação socioespacial, e para além de refletir as relações de classe, a cidade ela é conduzida pelos interesses do capital, de tal forma que você não tem mais espaços urbanos democráticos. Essa é a crítica do Henri Lefebvre. O Henri Lefebvre vai falar para a gente o seguinte: você não tem mais a praça, por exemplo. As praças hoje no Brasil são violentas, sucateadas. A praça deveria ser um encontro democrático, gratuito, para todo mundo ali se encontrar e conviver conjuntamente. E aí, esse pensamento está muito ligado a Jane Jacobs. Por que a praça hoje não existe? Porque a praça foi substituída pelo shopping. Qual é o problema do shopping? O shopping não é democrático. As pessoas, para entrar no shopping, têm que pagar. Então, não existe esse espaço de convivência mútua. E aí você entende que, realmente, a cidade não é democrática, a cidade é apenas um espelho que vai conduzir as relações de lutas de classe e, para além disso, a cidade é um espelho dos interesses do capital. Só para você entender, o que para o Henri Lefebvre é um rebaixamento, né, do que deveria ser a cidade, aí um shopping Florianópolis, né, que substitui, que vai esmagar, que vai acabar, que vai atropelar com a importância, né, com a função que deveria ser de uma praça pública, por exemplo. Tranquilo? Bom, pessoal, as propostas de redação, né, que eu vou destacar, claro, a dissertação Enem, 20N30B, disserte, né, sobre as dificuldades a serem superadas para o futuro mais humano e democrático para as cidades brasileiras. É um tema bastante amplo para você ficar bem à vontade aí. E aí, algumas propostas de intervenção, né? Eu coloquei três, que eu entendo são três propostas básicas. Primeiro, a revitalização de espaços públicos, porque eles existem, né? Então, seria revitalizar espaços públicos democráticos e humanizados, para que a cidade possa cumprir uma função social de agregação e não de exclusão social. Então, aqui seria o Estado, né, por meio de políticas públicas, revitalizar praças, por exemplo, para ser um pouco mais atrativo, né? Porque as praças hoje elas são muito mais repulsivas do que atrativas. Depois, repensar os planos diretores, né? O plano diretor é basicamente aquele documento que vai conduzir os rumos da cidade, sobretudo das metrópoles, porque as metrópoles são cada vez mais superpopulosas, com vários problemas, com o intuito de tornar a cidade um ambiente mais humanizado e preparado para eventuais problemáticas, porque claramente você vê que a cidade não está preparada, por exemplo, para pandemias. Né? E, por último, ampliação e fortalecimento das políticas de habitação social, porque elas já existem, só que são fracas e pouco amplas, as quais são de suma importância para proporcionar moradias mais dignas às pessoas de baixa renda, para pensar um futuro da cidade que seja minimamente democrático. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Qualquer coisa, fique à vontade para dúvidas, perguntas. Grande abraço e bons estudos.